Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz. Amém. Amém. Aleluia. Oh, glória. Estamos na metade do caminho. Amém? Aleluia. Sexto dia para a glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor fala para nós amar uns aos outros e andar no caminho do Senhor. Que você possa nessa noite pedir, Senhor, me enche mais com a sua presença, Senhor, porque eu preciso de Ti. Eu quero amar como o Senhor ama. Que você possa pedir isso, porque eu preciso. Nós precisamos, Senhor, envolva-nos com Tua glória. Envolva-nos, Senhor, com Teu amor. Envolva-nos com Teu poder, Pai, em nome de Jesus. Faz de nós, Senhor, um vaso novo. Derrama da Tua glória, da Tua Shekinah neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, vem, chamamos, Deus, a existência, Senhor, dos céus aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, manifesta o Teu reino, o Teu querer, a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Que nós nessa noite, Senhor, algo extraordinário venha acontecer. Tudo o que será feito aqui neste lugar para o Senhor venha chegar aos céus com cheiro, Deus, agradável a Ti. As Tuas narinas, Pai, nós queremos, Deus, ser cheios, 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 cheios da Tua presença santa. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Oh, aleluia. Vem. Transforma este lugar, transforma as nossas vidas, Senhor. Oh, aleluia. Deixa o céu Aplauda Ele, aplauda Ele. Glória a Deus. Aleluia. Tu és a minha porção. Tu és a minha herança.
dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. A igreja declara, vai. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento, me alegrarei em ti. Aleluia! Aleluia! Esta casa é do Senhor. As nossas vidas é do Senhor. Amém? Comece a falar, Senhor, vem. Vem fazer morada em mim, Senhor. Esta casa é tua, Senhor. A minha vida é tua. Fale para Ele. Fale para Ele. Senhor, eu quero a tua presença constantemente em mim. Que não seja só neste culto, que seja o tempo todo, Pai, em todo lugar. Oh Espírito Santo, vem e enche-nos, Pai, mais e mais a ponto de transbordar, Senhor. Em nome de Jesus. Que você não pare de chamar por Ele, que você não pare de desejar mais dEle, porque Ele sempre tem mais. Ele sempre tem mais. Faça morada neste lugar, em nossos corações, Senhor. É bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, mesmo vazio de mim, mesmo vazio de mim. Oh, Senhor, sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Aleluia, declare. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa,
este lugar, enche este lugar, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Senhor, apareça para nós. Mostra, Senhor, quem Tu és, aqueles que ainda não entendem. Quem Tu és não é somente uma canção, é adoração. Apareça, se manifeste aqui, toque em nossos corações. Pode, Senhor, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche a minha vida, enche os corações com a tua presença. Apareça, que o teu nome seja exaltado, seja engrandecido, seja louvado. Glória a Ti, Pai. Glória a Ti. Palmas ao Senhor. Glorifica o seu Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, amém, irmãos? Amém. Graça e paz, amém, irmãos? Aleluia, né? Tá todo mundo vivo, né? Todo mundo cultuando o Rei dos Reis, amém? Ah, Jesus. Já chorei. Ai, irmãos. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, amém? A gente é assim meio doido, mas é porque a gente serve a Jesus. Você que está na nossa live aí, seja muito bem-vindo. Não se limite por estar na sua casa, amém? Você ainda está cultuando o Rei dos Reis, Ele está aí na sua casa. Abra sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 14. Ih, desculpa, gente. Vamos orar pelas crianças, irmãos? Disfarça, tá? Essa parte a gente corta. Quem tem memória curta que nem eu, a gente deleta. Isso. Vem. Cauã. Vem, Cauã. Amém? Irmãos, estendam suas mãos, amém? Feche seus olhos, vamos estar abençoando a vida deles, amém?
Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos pela vida dos teus pequeninos, Senhor. Eles são a futura geração. Senhor, levanta daqui, Senhor, homens e mulheres de Deus, Senhor, que a tua palavra vai ficar cravada na tábua do coração, Senhor, deles, dos teus pequeninos, Senhor. Senhor, coloca um anjo na direita e um na esquerda, Senhor, para que eles nunca se desviem dos teus caminhos, Senhor Deus. Que tudo aquilo que eles venham aprender, Senhor, eles venham imitar perfeitamente o teu evangelho. Que eles venham imitar a conduta de Cristo. Crianças são como uma esponja, então que eles venham absorver, Senhor, aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que é louvável, Senhor. Abençoa, Senhor, a professora que vai estar na aula hoje, Senhor. Dá ela graça, sabedoria, Senhor. Que o teu Espírito Santo, que sabe com tom doce voz falar com as crianças, venha estar usando a boca dela, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora a gente volta. Juízes, capítulo 14. Amém. Juízes, capítulo 14. Vamos ler do versículo 5 até o versículo 18. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Olha, esses irmãos são uma benção. Vamos lá. A partir do versículo 5. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com a sua mãe em Timnate. E chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão rugindo lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada nas suas mãos. Porém, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher. A ela agradou os olhos de Sansão. E depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, eis que no corpo morto do leão havia um enxame de abelhas com mel. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Pode se assentar, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o perigo do leão morto. Amém. Curiosamente, o Senhor não costuma fazer isso comigo. Me dá a palavra que eu recebo no devocional para pregar. Mas hoje o Senhor deu. Eu não quero que vocês entendam como uma advertência, mas assim como você que anda de carro, de moto na rua, existem placas para sinalizar as curvas, os perigos e sempre está antes disso acontecer. Você não faz uma curva com uma placa em cima da curva, ela vem antes. Então, entenda isso como uma placa de aviso do Senhor. Amém? Porque, apesar do tema do nosso ano ser júbilo, o Senhor vai permitir ainda que algumas coisas aconteçam que, aos olhos humanos, podem ser ruins. Amém? Mas que venhamos ter a fidelidade de Jó quando isso acontecer. Amém? O Senhor, a primeira coisa que Ele falou para mim, quando foi descrever a palavra, foi a questão do voto do nazireu. Amém? Para quem era nazireu, era proibido cortar seus cabelos, beber álcool e tocar mortos. Amém? Apesar da gente ler essa palavra, a gente tem logo uma impressão de que o problema era o mel, mas não, o problema era o leão morto. Amém? Então o Senhor vai nos alertar nessa noite. Amém? Sobre... nessa passagem, dando aqui o contexto para os irmãos, Sansão estava indo ao encontro da mulher filisteia, cujo aos olhos dele era bela. Apesar dos seus pais não saberem que isso era um impulsionamento do Espírito, porque o Espírito do Senhor, diz ali no versículo 6, que o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão.
o leão estava morto há vários dias. Então, imagina o cheiro que devia estar. O leão estava morto há vários dias e era considerado imundo um cadáver desses para um homem separado como Sansão. Como vocês estão muito sérios aí vocês estão me deixando nervosos, irmãos. Olha pro irmão que está do seu lado, sempre quis fazer isso, gente, vamos lá. Sempre quis fazer isso, eu vejo todo mundo fazer. Agora eu quero fazer também. Olha pro irmão que está do seu lado e fala assim: eu também sou separado. Amém? Ai, que legal fazer isso, gostei. Então, todo desvio de um cristão começa quando algo mundano, menos importante que a nossa missão em Deus, desperta a nossa curiosidade. Amém? A curiosidade, ela é sempre algo bom se você for aplicar em coisas boas. O problema não é a curiosidade, mas é onde você aplica ela. Porque se você tiver um pingo que seja no teu coração de curiosidade pelas coisas do mundo, por menor que seja, isso para você hoje pode ser assim: não tem um pingo de importância, porque eu estou buscando ao Senhor, né? Tem interesse por isso, não tem um pingo. Mas para o inimigo é tudo que ele precisa. É um pinguinho de curiosidade sobre aquilo que está fora da presença de Deus. É um pinguinho. Quando a nossa curiosidade é despertada por coisas do mundo, o nosso olhar, que é para estar em Cristo, ele se desvia lentamente. Por que lentamente? Porque se for rápido você percebe. E o inimigo, ele é astuto. Então, você, no mundo espiritual, você nunca vai fazer assim, ó, rapidinho. Não, vou só dar uma bisoiada. Não. É lentamente os seus olhos vão se desviando da presença do Senhor. Assim, um exemplo bem do nosso cotidiano. Você está lá firmemente orando com o Senhor. Mas daí, por um acaso, você decidiu terminar aquela série que é super interessante e nada edificante. Mas ela é interessante. Aí você fica lá todo distraído, vai um episódio, vai outro, quando você vê o seu olho está vermelho, o seu olho está queimando, e você diz assim: não, hoje eu não vou buscar tão fervorosamente. Porque eu busquei toda semana, mas hoje não tem problema, eu vou agradecer ao Senhor pelo meu dia, Ele me entende. Ele entende, mas não aceita. Amém? Porque é aos poucos que o nosso olhar vai se desviando. E quando você deita para dormir, seus olhos pesam. Já aconteceu com vocês? Você começa a orar, inclinado assim na cama, e de repente, apagou. E assim, aos poucos, ele vai tomando controle sobre a sua vida. Então, é uns minutinhos tirado de uma oração e colocado numa série. É uns minutinhos tirado da intercessão e colocado no trabalho. É uns minutinhos de pura meditação na palavra e um pouquinho mais de sono. Então, ele vai tirando aos pouquinhos e vai acrescentando outros pouquinhos, para que você não perceba. Porque, como cristão, uma hora você vai despertar, isso é claro. É claro para todo mundo que é cristão, uma hora você desperta. Uma hora Deus usa alguém, uma hora para um estranho, um bêbado, uma pessoa que você nunca viu na vida, só para falar alguma coisa para você. Talvez seja um atraso, para que você perceba: poxa, depois de meia hora resmungando, murmurando, porque atrasou para o trabalho, porque atrasou para isso, porque atrasou para aquilo. Aí você se toca: não era para eu ir. Aí de repente um filme passa na sua cabeça: aonde foi que eu me perdi? E não lembrou. Porque aos poucos.
Amém? Então, todo desvio de um cristão começa quando algo mundano atrai os nossos olhos. A prova de Sansão sabia do voto de Nazireu porque o anjo ele falou com a mãe de Sansão, com a esposa de Manoá. E ali eles tiveram todo o trabalho, claro, de ensinar a criança nos caminhos do Senhor. Porque assim somos nós cristãos. Nós recebemos uma ordem. Ensine o seu caminho, o seu filho no caminho que ele deve seguir. Porque não adianta você buscar a sua salvação e esquecer do teu filho. Não adianta querer resgatar multidões de filhos e filhas espirituais enquanto o seu se perde. Não adianta. Porque ainda que você tenha multidões nas suas mãos para entregar para o Senhor, quando chegar no grande dia, Ele vai te perguntar, cadê os teus? E você não vai ter nada para apresentar. Porque aos poucos também se perdeu. E isso não é só para quem tem filhos, mas isso é para quem pensa em ter filhos, para quem está passando pelo processo da gestação, para quem talvez hoje fala, não, eu não quero, mas sabe que no coração o sentimento não bate. A prova de que Sansão sabia do pacto de Nazireu, o que podia e o que não podia, é que Sansão trouxe o mel para os seus pais, mas ele trouxe o mel aos pais dele, que nós lemos, depois que ele se desviou do caminho e foi até o leão, e achou o mel, ele ofereceu aos pais, os pais comeram, tudo bem, tudo show, mas ele não disse de onde tinha pego. E aí é o famoso pecado da omissão. Porque a gente, como cristãos, nós não mentimos, amém? A gente tem uma plena consciência disso, ainda que fracos ainda na fé, ainda que espiritualmente fracos por alguns instantes, a gente tem uma consciência de eu não posso mentir. Mas ali entra um conflito dentro de nós, porque o Espírito de Deus fala, eu não posso mentir, mas o teu Espírito diz assim, mas eu também não vou falar nada, não perguntou, não vou falar, né? Então é aquele famoso, eu não posso mentir, então se me perguntar eu finjo que não ouvi, e se não me perguntar eu também não falo. O clima está tenso, né? Mas lembra do que eu disse, tá? São avisos do Senhor, amém? Então, é a questão da omissão, né? Que no caso o mundo titula como omissão, mas na verdade é a mentira disfarçada, porque ela nunca vai se apresentar como uma bela mentira. E olha só que interessante. Abre lá comigo, irmãos, em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Versículo 14. A minha versão pode ser PCF. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Aqui eu cito esse por conta da armadura que precisamos estar diante. Amém? Mas eu poderia citar vários outros versículos cujo o Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu poderia citar a oração que Jesus fez quando ele veio orar pelos discípulos e disse, assim como eu não sou do mundo, eles também não são, que eles sejam teus por meio da verdade.
O tempo todo o Senhor nos apresenta a verdade, porque a verdade é que segura as outras ferramentas que o Senhor nos dá. Então, sendo Jesus a verdade, era para a gente estar vestido com Ele. Era para a gente estar vestido de Jesus para que todos notassem que é a verdade que resplandece, é a verdade que permanece, né? Todo mundo aí já ouviu do Pai, né? A mentira tem perna curta, todo mundo já ouviu, né? Não foi só eu aqui que passei a infância, a adolescência toda ouvindo que mentira tinha perna curta. Então, sendo assim, você sabe, desde pequeno você teve uma noção de que uma hora ou outra alguém ia descobrir. Mas ainda assim ouvia o teu espírito dizendo, não, né? Peraí, vamos assim, contar assim, ó, porque daí, né? A gente conta, mas também não precisa falar tudo. Irmãos, acredite ou não, eu já ouvi crente falar isso pra mim. Não precisa falar tudo se perguntar. Fala assim. E a honestidade? A honestidade, ela se inicia numa história onde você apresenta todo o contexto. A honestidade, ela se inicia quando a gente dá importância também para as coisas pequenas. Porque como cristãos a gente não mente, mas a gente omite algumas coisas para conseguir o auxílio do governo, porque tudo bem, eu omiti, não perguntou. Você entendeu? Então, as coisas pequenas, as coisas que, né, que talvez para a gente não tenha tanto assim, né? Não é nada demais, mas para o Senhor, porque Ele é a verdade. Se vestir da verdade, que é Jesus. Às vezes parece que a gente se veste da verdade por um tempo, porque a palavra também diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a gente tema que a gente quer ser liberto. Não, eu preciso ser liberto disso, eu preciso ser liberto disso, eu preciso ser liberto disso. Mas não conhece a verdade, porque omite ainda. Acreditem ou não, irmãos, eu tenho visto o pecado da omissão. Eu não sou convertida há muito tempo. Eu tenho 5 anos de convertida. Eu já vi o pecado da omissão matar mais gente do que qualquer outro pecado. Porque começa aos poucos e ali vai aumentando. E pessoal, eu quero que nessa parte vocês entendam bem o que o Senhor quer falar. Preste muita atenção, não deixe que nada desvie sua atenção, amém? Porque tinha matado facilmente o leão, para ele não existia possibilidade de ser vencido por ele. Sansão, ele era um homem muito forte. A gente conhece a história de Sansão, a gente sabe. O chamado de Sansão foi para ser um destroçador de homens. Esse era o chamado dele. O projeto de Deus na vida de Sansão é que ele acabasse com a raça dos filisteus. E por isso, às vezes, é até pra gente que vai falar sobre Sansão, sobre alguma parte da história, ter que apresentar o contexto é meio, né? Mas a gente tem que entender que todas as vezes em que Sansão arrebentou, irmãos, mas imagina assim, arrebentar mesmo. Nenhum filme de ação consegue descrever o que Sansão fez. Todas as vezes que ele fez isso, a palavra diz que ele tinha sido poderosamente tomado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tomava ele de tal forma de que você imagina o Sansão como um Superman. Mas por que disso? Por que o Espírito Santo? Porque, irmãos, esse era o chamado dele. Aqui também fica claro, mesmo que o chamado dele para hoje em dia, no nosso dia a dia, seja um escândalo, esse foi para isso que ele veio, foi para isso que ele nasceu, porque a mãe dele não podia gerar.
só foi gerado para acabar com a raça dos filisteus. Então aqui fica muito claro que só podemos fazer a vontade de Deus com o Espírito Santo. Isso eu não preciso afirmar. Todos nós sabemos disso, precisamos do Espírito Santo. Só que também o Espírito Santo também não fica onde tem mentira. Ele se incomoda onde tem omissão. Porque a palavra diz que nós entristecemos o Espírito Santo. Olha só. Ainda chegando ao ponto alto da pregação, eu quero que você entenda que hoje o Senhor está te entregando uma chave. Mas essa chave, se alguém te der uma chave hoje, de qualquer porta, não importa qual seja, e deixar na sua mão, ela não vai sair voando da sua mão. Entrar numa fechadura, girar e abrir para você passar. Você ainda precisa da ação. Então, observe o que o Senhor diz. Aquilo que matamos com tanta facilidade no passado pode ser usado hoje para nos derrotar. Quando o Senhor falou isso, eu meio que fiquei zonza por alguns instantes, porque a gente imagina que tudo que foi. Poxa, eu venci, né? Todo mundo conhece aquela frase, eu matei um leão por dia hoje, né? Quando a gente vai falar de alguma dificuldade, eu matei um leão por dia. Mas o Senhor me perguntou hoje, me trouxe a reflexão, que eu acho que eu fiquei por alguns instantes sem nem conseguir pensar, porque eu verdadeiramente nunca tinha pensado nisso. Já tinha pensado na frase, mas não tinha pensado no que o Senhor me disse. E o Senhor me disse assim: mas quem foi que te disse que eram leões diferentes? E a minha, vamos dizer assim, todo o meu consciente ficou, eu achava que era um leão diferente. E sabe quando você fica sem palavras para dizer para o Senhor, porque você nunca parou para pensar naquilo? Já aconteceu quando Deus te fala alguma coisa, você fica sem saber o que dizer para Deus. Você fica alguns minutos quieto, tentando pensar naquilo. Mas o Senhor me perguntou com tanta autoridade que eu travei. Eu não conseguia nem pensar. Então, de novo eu pergunto, você matou um leão por dia. Às vezes foi o mesmo leão que você matou, mas ele estava com uma aparência diferente. Dentro dele havia algo. E aí me gerou, quando eu consegui pensar realmente naquilo, a única coisa que me via à memória, como um leão que eu já matei pode me matar novamente. Sendo que... E eu comecei a meditar na palavra, tentar achar alguma coisa, sabe, para rebater aquilo que Deus estava me falando, que não estava sendo fácil de digerir. E eu tentando, mas Deus, a palavra fala que sou mais que vencedor, e entendeu? Se eu perseverar, o inimigo vai resistir, então como que é possível que um leão morto possa ainda me matar? E aí o Senhor me disse assim: não vigiando e desconsiderando o poder do leão morto. Ainda o problema para nós que somos separados não é em si o leão morto, mas é a falta de importância que a gente dá para ele. E aí eu comecei a pensar, trazer para um fato real, né? E aí eu comecei realmente, pequenininha do jeito que eu sou, deixa eu vir aqui para lá para vocês verem quão alta eu sou. Pequenininha do jeito que eu sou, se eu visse um leão morto, eu não ia ser curiosa para ir lá, cutucar, cavar, chutar, né? Deixa eu ver se respira. Não. Eu ia ficar uns 5 metros longe e espiar de longe. Por quê? Minha perna é curta, eu não corro muito. Ainda que ele estivesse com 2 pernas quebradas, ele ia me alcançar. Então, qual é o problema? É a gente desconsiderar. Eu não sei quantos aqui se interessam ou já assistiu filmes de luta, ou realmente
lutas assim, MMA, UFC. Eu assistia muito com meu pai quando eu era pequena. E você não vê os caras bobeando. É soco atrás de soco, quando consegue empurrar, ele e soco. É a cara deformando da pessoa. Mas ela está em pé. Acaba a luta, ele vence e o que acontece? O cara está lá em pé do lado dele. E aí isso me trouxe a reflexão do que o pastor Márcio falou uns dias atrás. Quem estava aí na campanha vai se lembrar. O inimigo recua para se fortalecer e buscar estratégia. E aí eu comecei a pensar, e não é que é verdade, eu nunca dei importância para isso. O pastor falou, eu anotei. E aí eu ainda escrevi assim, o pastor Márcio disse só, né, a parte de cima, e eu ainda escrevi assim, mas sem nem perceber eu escrevi: vigia para você não confundir e achar que ganhou. No UFC, eles estão lá, lutando, e lutam, e dão o esforço máximo dele. E tem um tempo de descanso, assim como o Senhor nos dá um tempo de descanso em meio às batalhas. E eles ouvem a instrução e voltam, e luta. Você vê o tempo passando, você começa a ficar aflito. Chega no final, tá os dois quase morrendo, mas ainda estão vivos. E em meio a algumas batalhas, algumas parecem ser tão longas que eu me sinto assim no final. Não sei se com você já aconteceu, de ter uma batalha muito longa e no final você fala: tô cansado, não quero mais. E aí, por um leve descuido, também lentamente a gente vira as costas para o leão morto. E aí o Senhor me lembra mais uma vez: vigia, vigia, porque o leão não está morto. E olha só, a ponto de tomar, olha só, depois que Deus disse isso, eu fiquei meio atordoada por alguns instantes. Deus deu uma pausa para eu respirar, beber uma água numa luta. E Ele continuou. E Ele me disse assim, quando eu perguntei para Ele como, Ele disse assim: não vigiando e desconsiderando o poder do leão morto. Ele deu uma pausa e me disse assim: a ponto de tomar dele tudo aquilo que Ele oferece para saciar a nossa fome. A gente está tão distraído depois da batalha, meu Deus, eu estou morta, não desisto, Senhor, que não sei o que, e fica pensando, e distrai com as coisas do dia a dia, porque afinal a luta foi cansativa, passou noites e noites orando, e lágrima após lágrima, e você no dia seguinte acorda como? Feliz, em paz, respirando normalmente, e de novo, porque a palavra do Senhor diz que ainda que você chore durante uma noite, pela manhã a alegria virá. E a palavra do Senhor sempre se cumpre, pelo menos na minha vida sempre se cumpriu. Toda vez que eu me matava de chorar, formava aquela poça, né, no quarto, eu acordava pela manhã, uma paz, uma graça, me enchia novamente e eu estava pronta. E aí eu lembrei, mas eu não sei quem que disse isso, se foi uma revelação do Senhor, se eu ouvi numa pregação, se foi num livro, mas Deus disse assim: respira, mas não se distraia. Respira, não deixa de vigiar. A gente acha que o momento de paz é para a gente, né, vou deixar um pouquinho, né, vou me distrair um pouco. E passa horas e horas e horas e horas e horas no celular. E de novo você volta lá para aquele ciclo do início onde eu falei. E aí o Senhor foi mais claro comigo. E aí Ele disse assim: era para saciar a sua fome, né, que o mel estava dentro do leão. Mas era para saciar a fome da carne. Porque assim como o pastor Márcio disse na pregação,
ele recua, mas é para buscar estratégia. Porque ele lutou incansavelmente com você, mas você estava firme. Oração e palavra, oração e palavra, oração e palavra, dia após dia após dia, você se encheu. É assim que acontece com todo crente. Mas o tempo em que você estava descansando, ele estava lá, treinando. Aos pouquinhos, tirando o tempo de uma coisa e acrescentando em outra. Tirando o tempo talvez você tenha costume de assistir muita pregação. Começou a tirar isso e aumentar nas séries. Talvez assim como eu, você não dá muita importância para celular, nem gosta de ficar muito assistindo vídeo, rolando para cima e para baixo os vídeos. Ó. Mas aos poucos, ele foi tirando disso também, colocando em outra coisa. Começou a te deixar atarefado. E talvez até hoje você não tenha se tocado. Talvez você está parando para refletir agora e falar, poxa, é verdade. E o Senhor disse, o leão, ele não vai voltar para você forte como antes. Porque também se você vê o teu inimigo forte, você começa a sentir, né, o peso da pancada. E eu sinto mais depois de um jejum. Acaba um jejum, eu sinto muito mais forte as pancadas. Você começa a sentir as pancadas, o que você faz? Recua também. Vai para o seu esconderijo. A gente pregou, aliás, o Ariel pregou sobre isso. O Senhor fez nosso esconderijo. E você vai para ele. É o certo a se fazer. Mas o inimigo ainda está lá. E aí eu tive um despertar. Que quando ele volta com algo que você gosta dentro dele. Eu não sei, não parei para estudar ainda sobre isso. Mas Sansão devia gostar muito de mel. No meu caso, ia ter M&M dentro do leão. Porque eu sou louca por um M&M. Eu passo no mercado, meu Deus, sou pobre, Jesus, M&M é tão caro. E no meu caso, seria isso que ia ter dentro do leão. Talvez no seu caso seja um chocolate. Talvez seja uma torta. E também não vai vir em tempo inoportuno. Vai vir quando você estiver em jejum. Porque vai aparecer. Você vai se tocar e falar, meu Deus, como é que isso apareceu na minha geladeira? Porque você não percebeu na hora e aceitou. Aconteceu isso comigo esses dias. Deus está falando comigo também, irmãos. E... irmãos, eu vou pedir para vocês abrir comigo de novo. Lá em Gálatas, tá bom? Eu não sou chata, tá, irmãos? Mas crente tem que abrir a Bíblia. Tá? Eu não sou chata, tá bom? Sabia que ouvinte também tem o seu dever? Vocês que estão aí, vocês têm o dever de estar com a Bíblia aberta, sabia? É. Gálatas, capítulo 5. Quem for achando, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Gálatas capítulo 5, o versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. O teu espírito luta contra a sua carne. E assim como diz aquela música, é uma guerra infindável. Só que você, como cristão, você não pode desistir. Pensa assim comigo. Você está numa estrada muito longa. Já faz um tempinho que você está caminhando nela. E aí, de repente, você está andando. Você tá... nunca chega. Vou voltar. Aí você começa a voltar. O caminho é maior.
Porque uma hora você vai voltar. Porque todo filho perdido conhece a casa do pai. Você pode não vir quando você estiver bem, área financeira bem, tudo bem, casamento, tudo bem. Mas você vai vir quando seu casamento estiver prontíssimo. Quando a sua aliança com Deus estiver quase quebrada. Quando tudo estiver dando errado, perdeu tudo, você vai voltar. E o caminho vai ser maior. Você vai ter que começar tudo de novo. Vai precisar ser restaurado, quebrado, destruído e moído de novo. Então pensa comigo aqui. É melhor você perseverar e continuar? Ou é melhor você voltar? Vamos falar agora sobre uma área muito importante da nossa vida, a família. Sansão não somente comeu, como repartiu para as pessoas ao redor. Sansão, ele se deleitou no mel, mas ele também deu aos pais. O que isso nos ensina? Para mim, principalmente, mas para você que está aí, todo cristão, assim, quando ele se converte, ele tem uma missão: pregar o evangelho, certo? Né? Claro que sempre, né, ali se consertando com o Senhor, se construindo, mas ajudando outros. Com aquilo que você sabe, com o conhecimento que você sabe. Então, é como se dentro de você houvesse, nos dias de hoje, uma influência. Eu falei sobre isso na célula, que a ciência, ela comprovou quão influenciáveis nós somos. O Leandro disse o nome, o efeito manada, Leandro, que você disse? É. A ciência fez um estudo, colocou um monte de ator num consultório de um dentista. E toda vez que tocava um sino, todo mundo levantava. Tinha uma pessoa ali que não era atores. Na primeira vez tudo bem, estranhou, né? O sino tocar no meio de um consultório de um dentista. Na segunda, na terceira. Na quarta vez, estava levantando. Não sabia o porquê, mas estava. E tocava repetidas vezes e a pessoa se levantava. Pessoa após pessoa, pessoa após pessoa, pessoa após pessoa. Apóstolo Paulo disse que as más companhias corrompem os bons costumes. Mas a gente acha que porque a gente é crente, porque a gente tem o Salvador, nada vai nos acontecer. Então a gente começa a entrar na roda dos escarnecedores. Eu vou evangelizar. Passar 1, 2, 3, no quarto dia você está soltando uma coisinha ou outra que não deveria. E já nem se incomoda mais. Uma pessoa que acabou de sair do adultério. Irmãos, eu vou fazer pergunta e vocês respondem agora. Amém? Essa pessoa, ela está habilitada. Mesmo que ela tenha sido restaurada ali, ela está habilitada aí no meio de adúlteros evangelizar? Sim ou não, irmãos? Uma pessoa que tem problema com apostas, ela pode passar na frente da caixa e pensar, mas é virada. A bolada está aí. Vou aproveitar para evangelizar. Irmãos, cuidado na onde você vai evangelizar. Cuidado quem você vai evangelizar. Porque todo bom cristão sabe que o evangelismo começa como? Em um relacionamento. Então, evangelize, mas não deixe de vigiar o leão morto. Cumpra o mandamento do Senhor, mas não deixe de vigiar o leão morto. Cada um aqui tem um testemunho, inclusive eu.
Cada um sabe aqui a pedreira da qual o Senhor teve que estar ali o tempo todo minando para tirar você, inclusive eu. Tudo para quê? Para não voltar da onde saiu. Mas aí, o Senhor te dá forças para você conseguir sair, o Espírito Santo convence, e aí, de repente, você está voltando pelo mesmo caminho que Deus te deu força para sair. Desviando o olhar de Jesus lentamente. Todo cristão tem poder para conquistar almas, para ser um influenciador, salvar vidas. Mas infelizmente aqueles que estão lá fora também têm. E isso que eu estou falando é apenas de conduta. Vocês puderam perceber pelos exemplos. Mas Provérbios fala que a nossa língua tem poder para a vida e para a morte. Então, quem nós estamos sendo dentro das nossas casas? Já que a nossa família é a segunda coisa, porque todo cristão vive através de 3 prioridades: Deus, família e a igreja. Também já ouvi muito da boca de crente: eu sou a igreja, eu não preciso ir à igreja. Às vezes a gente chega aqui num dia chuvoso como esse, e parece que em Gênesis está escrito assim, que Deus fez o homem do grão de açúcar. Na minha está escrito assim: Deus fez o homem do pó da terra. Então se sair na chuva não derrete, não vai esmorecer no meio do caminho. Irmãos, eu quando nova convertida, tempo assim, minha filha quando eu me converti, ela tinha 1 ano. Eu colocava uma blusa nela com, assim ó, dessa grossura, a bichinha andava igual um pinguim dentro da igreja. Não conseguia nem correr, tadinha. Quando o inimigo começava, mas está chovendo, eu tô saindo, vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Eu não dava tempo, irmãos, porque eu sei, porque eu sempre fui aquela jovem piolho, eu ia pela cabeça dos outros. Falou que não queria Deus, então eu também não acredito. Falou que acredita em um monte de Deus, então eu também acredito, porque faz total sentido o que você está falando. Então eu sempre fui muito influenciável. Então qualquer coisinha para mim, eu sabia que ia me influenciar. Então eu não dava tempo, irmãos. Eu via e começava 27 minutos. Estou indo para a igreja adorar o Senhor. Briguei com o marido. Estou indo para a igreja, vou ser restaurado. O problema está em casa. Estou deixando o problema em casa. Eu que não vou ficar. Mas eu nunca vi. Tem gente que a gente convida para vir para a igreja. A pessoa está lá contando a vida dela, o testemunho dela. E na casa está o B.O., está tudo sendo destruído, pegando tudo fogo, perdendo. Aí você fala: então vamos para a igreja, que não sei o que, que não sei o que. Você vai ouvir uma palavra de Deus. Não. Quer pegar fogo junto com os outros? Irmãos, uma vez eu ouvi um pregador falar assim: não perde a sua salvação. Mas o meu marido... Garanta a sua salvação. A palavra do Senhor diz que quando ele vier, um vai e o outro fica. Quem estiver pronto vai. Jesus falou assim: vamos embora. Tchau, estou indo para o céu. Não penso 2 vezes, eu não aguento mais. Então, hoje, o alerta do Senhor é: vigia. Não deixa de vigiar o leão morto. Porque, assim como todo cristão pode salvar outras pessoas, quando ele é salvo, ele também pode matar, quando mata a si mesmo. E só para encerrar, uma vez eu ouvi um testemunho, um rapaz contando um testemunho do que o Espírito Santo tinha dito a ele. Ele estava num momento muito frágil da vida dele, passando por muitos problemas, e começou a enfraquecer. Um homem, sumo sacerdote da sua casa. Deus virou para ele e disse assim:
enquanto você continuar a alimentar a sua fraqueza, é como se você estivesse pulando de um penhasco com toda a sua família. Porque você, sumo sacerdote da tua casa, eu não sei quantos aqui já leram o livro de Levítico que eu procurava para estudar, mas sumo sacerdote carregava no peito as 12 pedras das 12 tribos de Israel. Você, homem, você carrega as 12, a tua família no teu peito. Se você se permitir morrer, você está matando a sua família. Ah, mas eu sou mulher e eu estou enfraquecendo. Você é a guarda das costas do teu marido. Eu sou a guarda das costas do meu marido. Porque ainda que ele seja autoridade, meu joelho tem que estar no chão. Para que ele tenha sabedoria o suficiente para entender que enquanto ele está lá lutando com o leão, eu estou aqui nas costas, de joelho, orando pela vida dele. Não deixando o leão do dia anterior atingi-lo. Irmãos, pode se colocar de pé. Feche seus olhos. Como eu disse, isso é um alerta do Senhor. Isso é um alerta do Senhor para a família. Porque não é só a mulher que fica em casa que tem o dever de ensinar os filhos no caminho do Senhor. Porque no mundo espiritual, você como homem, como sacerdote da sua casa, sua autoridade é maior. A tua oração cobre toda a sua família num amplo, formando uma cúpula. Então, vigia para não deixar o leão morto grudar nas tuas costas, da tua família. Porque ainda que você não seja esposa, não seja um marido, você é apenas filho, você não é casado. Se você é cristã, se você se chama pelo nome do Senhor, você tem dever de orar e trazer a presença de Deus para a tua casa. Vamos orar, irmãos. Eu não quero que você fique quieto apenas ouvindo uma oração, porque não é uma oração em concordância. Eu não sei da sua vida, eu não sei como você chegou, mas o Senhor, o seu Salvador, Ele sabe. Eu não posso orar pela sua vida, é tudo que eu posso fazer. Mas eu quero que você abra a sua boca e fale com Deus. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, pedimos a tua misericórdia nesta noite sobre a nossa vida. Senhor, que de hoje em diante, Senhor Deus, o teu Espírito tenha dado um despertar na noiva que está dormindo, na noiva que ainda acha que demora, na noiva que ainda acha, Senhor, que o Senhor vai demorar para voltar. Então dá para parar de vigiar e descansar um pouco. Senhor, a tua palavra diz que quando chegar o grande dia, tudo valerá a pena. Que o teu Espírito venha trazer à nossa memória, Senhor, isso em tempos difíceis. Que a chave que o Senhor der aos teus filhos, Senhor Deus, não venha ser inútil nas nossas mãos. Senhor, nos dê sabedoria, Senhor, nos mostre o próximo passo, Senhor Deus. Senhor, eu oro te pedindo graça, graça, graça e misericórdia sobre as nossas vidas, para que não venhamos o leão morto nos atingir a nossa casa. Senhor Deus, eu peço, Senhor, mais uma vez misericórdia, pois a minha alma clama, Senhor, pois os teus filhos, Senhor, terão um ano tão difícil pela frente.
Apesar do tema do nosso ano, Senhor, ser de júbilo, ainda haverá muitas dificuldades, Senhor, vindo pela frente. Senhor, não nos deixe esmorecer quando a dificuldade vier. Que venha nos lembrar, Senhor, que o caminho é mais longo para voltar, Senhor. Ah, Jesus, misericórdia da nossa alma, Senhor. Aqueles filhos que estavam perdidos, Senhor Deus, traga-os de volta. Talvez o Senhor já os trouxe nessa noite, Senhor. Ah, Deus, lembre o Senhor da aliança. Lembre o Senhor Deus de tudo que já foi feito. Lembre-se que mesmo que ainda tenhamos te abandonado pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, o Senhor nunca nos abandonou. Ah, Senhor, mais uma vez me perdoa, Senhor, pela minha incredulidade ainda de clamar pela misericórdia. Mas, Senhor, somos frágeis, somos pecadores, Senhor. Pai, por favor, não nos entregue à vontade do nosso coração. Senhor, que venhamos sempre nos lembrar, Senhor, que em vão vigia o guarda se o Senhor não vigia a casa. Que venhamos atrair a Tua presença para a nossa casa, Senhor Jesus. Papai, quero Te pedir também, Senhor, estamos consagrando o próximo mês da nossa campanha, Senhor Jesus. Eu não sei o que nos reserva, mas o Senhor sabe. Eu não sei, Senhor, o que o Senhor tem reservado, as dificuldades, as afrontas do maligno, Senhor, mas eu peço que em tudo venhamos ser perseverantes, que de hoje em diante venhamos andar, Senhor, através de uma perspectiva diferente, que de hoje em diante, Senhor, ainda que a palavra ainda esteja sendo difícil, Senhor, de engolir, talvez ainda esteja amargo, esteja como se estivéssemos engolindo um próprio leão, Senhor. Nos lembre, Senhor, que é melhor engolirmos um leão do que sermos engolidos por aquele que ruge ao nosso derredor. Que o leão da tribo de Judá venha a nosso favor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, ainda de pé. Que toda a mensagem de Deus, toda a revelação de Deus é para o nosso amanhã. Hoje representa junho. E, irmão, coração tão simples ministrando, né? Uma menina ministrando a palavra do Senhor com tanta propriedade. Escute. O adversário que você derrubar em janeiro, ele vai querer revanche em junho contra você. Preste bem atenção. Não pense que você derrubou, e se você não continuar vigiando, como foi dito, e orando, ele vai vir preparado, rugindo para te tragar, para nos tragar. E aí ela ministrando, eu me lembro também quando era novo convertido, uma ministração, um pastor pregando e disse a respeito do gigante Golias. Não é somente derrubar, tem que cortar a cabeça. Não é somente derrubar, corte a cabeça. Então, meu irmão, minha irmã, muitas das vezes nós levamos nossos problemas a banho-maria, não é? Só queremos cozinhar. Então, em nome de Jesus, todas as mensagens são proféticas, alerta, advertência. Não é palavra para ovelha, não para uma colmeia, amém? Mas, irmãos, em nome de Jesus, ela orou, mas nós vamos agora orar de novo, mês de junho. E você não sabe, eu não sei como nós vamos estar em junho, mas se você fazer o que foi ministrado aqui, você como esposa, orando na retaguarda do teu esposo, e você homem, tome a tua posição,
responsabilidade pela tua família, lutando, guerreando. Não é só dizer, eu trabalho e trago o pão para casa, não é isso. Tu é o sacerdote, é você ter que chegar junto diante do leão, do urso, e combater o inimigo que vem contra a tua família, e você vai vencer, você vai prevalecer, porque a tua esposa está junto contigo em oração. Amém? Tem que ter palavra na tua casa. Você lembra quando eu disse no ano passado que eu vou chegar de surpresa na tua casa? Já estou fazendo isso, já viu? Fica atento. Palavra, oração, comunhão, divertimento para a tua família. Não cobrança, 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 cobrança. Irmãos, o nosso adversário quer destruir a nossa família, a tua família. Ele não está contente que a tua família está de pé, então ele vai neutralizando com coisas pequenas, não é? Então vamos orar para o mês de junho em nome de Jesus. Você fique à vontade também, você quer trazer as suas ofertas, vamos consagrar para o mês de junho as nossas finanças, em nome de Jesus. Levanta suas mãos em direção à sua casa. Em nome de Jesus, querido, a tua casa tem que ser protegida por fogo do Senhor, os anjos do Senhor, em nome de Jesus. O mal ele não pode entrar, ele não pode penetrar na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Repreenda, não aceite entrar na tua família, dentro da tua casa. Tem que ser um ambiente de paz, a tua casa tem que ser um ambiente de glória, tem que ter uma atmosfera de adoração, tem que ter uma atmosfera de quebrantamento, tem que ter uma atmosfera de perdão, tem que ter uma atmosfera de amor, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, oh, nós estamos clamando a Ti, ó Deus amado, pedindo a Tua misericórdia, a Tua graça para o mês de junho. E Deus, oramos por uma proteção à nossa família, à nossa casa, ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo. A nossa casa é o Teu lar, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. E enche a nossa casa com a Tua glória, enche a nossa casa com a paz do Senhor. Espírito Santo de Deus, fortaleça o pai, fortaleça a mãe, fortaleça o esposo, fortaleça a esposa. Descede, fome da tua presença, descende ao filho para te louvar, te buscar. Espírito Santo de Deus, traz, ó Deus amado, relacionamentos restaurados dentro da casa, ó Deus amado, dentro do casamento, no nome de Jesus Cristo. Revelações ao pai, revelações à mãe, à família, em o nome de Jesus Cristo, pelo poder que há neste nome precioso. Em nome de Jesus, Senhor, ajude-nos, ó Deus, a chegar ao mês de junho este ano. Ajude-nos, Espírito Santo, restaurando o ânimo do Teu filho, renovando as forças da Tua filha, ó Deus amado, em o nome de Jesus, dando experiência a cada um, em o nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós oramos, consagramos a Ti, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Vamos orar para terminar. Pai, obrigado por esta noite, por esse tempo de chuva. Como assim a terra seca, ela necessita da chuva. A nossa alma precisa de Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus, seja com Teu filho esse sábado, domingo, Senhor. Deus, traz clareza mental, traz clareza no entendimento, no conhecimento, em o nome de Jesus. Traz sabedoria, oh Espírito Santo, aos filhos, em o nome de Jesus Cristo, que venham prevalecer em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, manifeste o Teu poder de salvação, libertação, restauração, quebrantamento, no nome de Jesus Cristo. E nos jubilamos em Ti, nos alegramos em Ti. Oh, Tu és a nossa fonte de alegria. Oh, Tu és a nossa herança. Tu és o nosso sustento, Tu és o nosso alimento, Tu és o nosso pão, Senhor. Espírito Santo, muito obrigado, Pai. Leva os Teus filhos em segurança, baixa a Tua proteção, venha ser bendito na entrada, na saída, tudo que tocar as Suas mãos venha prosperar. Ó Deus amado, abre as portas de emprego para que estão desempregados, traz crescimento profissional aos Teus filhos, financeiro, saúde, proteção, Deus amado, tirando toda a bactéria, toda a enfermidade que está alojada ao corpo, toda a raiz de enfermidade venha sair no nome de Jesus.
Espírito Santo de Deus, leva-nos em segurança à nossa casa. Assim despedimos-nos na comunhão do Pai, do Filho e nas doces consolações do Espírito Santo de Deus para todos sempre. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor bem forte, queridos. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus.